amores! Como é que vocês estão? A Ila aqui de volta e eu tô muito feliz por esse vídeo. Tô esperando há muito tempo por ele, então eu convidei uma amiga bem especial para falar com a gente sobre intercâmbio, é isso mesmo. Então a gente vai tirar todas as dúvidas e ela vai dar dicas maravilhosas sobre como fazer intercâmbio, tá bom? Não perde, gente! Se inscreva aqui no canal e deixa o seu like para ajudar esse canal cada vez que tem crescido, gente, tem crescido muito. Eu quero muito agradecer vocês por isso. Espero que vocês gostem e se vocês tiverem alguma dúvida é só colocar aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá ao vídeo. Ellen, muito bom te ter aqui no canal. Que bom que você aceitou o convite, né, de falar com a gente, tirar algumas dúvidas sobre intercâmbio. E eu até coloquei aqui, ó. Eu tenho que mostrar minha plaquinha que eu fiz com tanto carinho. Então, te apresenta, fala pra onde que você foi. Então, gente, meu nome é Kellen. Eu fiz intercâmbio em 2018 e eu fui para Califórnia, a cidade de San Diego, lá nos Estados Unidos, né? Ah, legal. Faz 2 anos, é bem recente, né, Kellen? Isso, 2 anos. Isso é bom. Tá, e eu te trouxe aqui porque tem muita gente aqui no YouTube que me faz perguntas sobre intercâmbio, certo? E eles sempre falam, aí, como é que eu faço? Qual é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que ter? Quanto que custa? Então, por isso que eu te trouxe aqui, te convidei para te tirar essas dúvidas da gente, tá bom? Porque eu nunca fiz intercâmbio. Eu moro aqui, mas eu vim de férias, só é totalmente diferente, né? Tu que já veio também de férias aqui, né? E aí, eu quero que você fale como é que o primeiro passo que você acha que a pessoa deve fazer para fazer um intercâmbio. Tá. Se você é que nem eu, que eu fui assim, do zero, do nada, não sabia nada, a primeira coisa é você procurar por agências na sua cidade que trabalham com isso, com intercâmbio, né? E mais de uma de preferência. Tá. Fazer orçamentos, né? Isso, exatamente. Tá. E quem foi que te deu essa ideia? Tu procurou referências na internet, ou amigos, parentes? Como foi? Ou você foi Pois é. Agência, assim? Eu fiz de todo jeito. Eu falei com alguns amigos, perguntei se eles conheciam. E aí eu fui anotando os nomes, né? E também pesquisei na internet, que é tudo mais fácil hoje em dia. E aí eu fui lá no próprio local para ver se era seguro, se era real aquele local, se era um trabalho sério, né? Aham. E tu foi sozinha ou tu foi com teus pais? Como foi? Eu fui sozinha, porque a mamãe falou, te vira, vai lá, pesquisa tuas coisas. Tá, e como foi? Como foi essa primeira vista, né? Como foi? Conta pra gente um pouco como que foi. Então, eu tava com muito medo, porque eu não sabia nada de intercâmbio, muito medo mesmo. Eu não tinha dica nenhuma, ninguém estava me ajudando. E aí eu tive que pesquisar muita coisa por mim mesma. Então, eu chegar em cada agência assim já dava um medinho no coração, né? Porque o que eu vou falar? O que eu vim fazer? Dava um branco assim na hora. Só que é bom você levar já as perguntas certas do que você pretende também, né? Do que você está buscando, né? E o que era que você estava buscando? O que foi que você falou quando chegou lá? Você queria fazer para fazer inglês? Como é que é? Eu queria saber como é que funcionava isso de escola lá. Queria saber se eu ia entrar numa universidade, se eu ia entrar numa escola própria disso. Aí eu queria saber isso, e eu já tinha em mente que eu queria ir para os Estados Unidos, né? Entendi. Apesar de que os Estados Unidos, ele era a opção mais cara, né? Assim, em relação aos outros. Essa pergunta que me fazem muito. Como escolher o país, né? É você que quis escolher os Estados Unidos? Como é que eles te falam isso? Eles te dão opções mais baratas? Como é que é? Sim. Primeiro você vai ter que falar quanto tempo você quer passar lá. E isso daí vai determinar todo o teu custo lá de estudos, né? Claro, não inclui alimentação e as outras coisas, só de estudo mesmo. Né? Isso junto também com o plano de saúde, né? O seguro-saúde. Mas, enfim, então tu já tem que ter uma noção de quanto tempo tu quer ficar lá, de quanto tempo tu acha que vai ser necessário, né? E do quanto que você quer arcar com isso, porque eles vão te dar vários orçamentos, eles vão te dar cidades mais em conta, entendeu?
Por exemplo, assim, depois que tu fala assim, eu quero passar um mês, por exemplo. Quanto foi que você estava interessada? Quantos dias? Eu passei 3 meses, 3 mas aí eu tive um propósito, por que disso? Tá, mas aí deixa eu entender. Aí depois que tu escolhe os meses, aí ela vai te dizer, você quer mesmo ir para os Estados Unidos? Aí ela faz tipo orçamentos para várias cidades dos Estados Unidos, né? Isso, ela faz tanto orçamento lá quanto em outros lugares, e ela pode até ir baixando a quantidade Ou em outros países, ela te dá uma lista assim. de outros países também que falem aquela língua que você quer aprender, né? Independente de sotaque, de algo do tipo assim. A língua inglesa, no caso. Ah, entendi. Aí, a partir do momento que falou, não, quero ir para os Estados Unidos, certo? Mas Isso. foi em base em quê? Porque você quis mesmo ou porque o valor, depende, por que que você escolheu os Estados Unidos? Eu escolhi porque, como eu já tinha ido lá, eu gostei muito, né? Uhum. E eu também queria conhecer outros lugares. Eu não queria ficar só ali, né? Porque eu sei que é muito acessível as estradas e tudo mais. E aí, como estudante, né? Você tanto aprende como você também tem a oportunidade de conhecer outros lugares lá. É verdade. Isso é bem legal. Tá, aí e me diz quanto é que foi, Kellen, porque o pessoal pergunta muito valores, né? E a gente sabe que não Uhum, é barato, mas a gente sabe que hoje em dia não é impossível, né? Aí me fala um uhum. pouco aí desses valores. Como foi? A gente paga por mês, tem que dar uma entrada, como é que é? Olha, a forma de pagamento ela já varia muito assim de agência para agência, né? Mas, por exemplo, a minha, você podia parcelar, você podia passar em cartão. Eu, no caso, eu paguei no boleto, né? Eles me deram um boleto e como eu já vinha juntando esse dinheiro justamente para ir para o intercâmbio, né? Fui juntando as economias, Ó, então eu é importante. paguei com desconto. Isso, Há eu quanto paguei tempo? com desconto na hora. Ah, foi porque tu deu a entrada? Porque eu paguei à vista justamente com esse dinheiro que eu tinha juntado. Olha, isso é bem importante, né? É bem importante porque o pessoal sempre vem falar comigo, perguntando, né, quanto que custa. Então, é uma boa dica, né, dar para esse pessoal para começar a juntar, né? A mesmo E correr atrás do seu sonho, né? Que era um sonho teu. exatamente. Para não ficar pesado, né, também, depois você sentir que aquilo foi um peso e não foi a realização do seu sonho, né? É verdade. A gente pode dar o nome da agência, tu acha que pode? Porque eles perguntam também qual agência, principalmente as pessoas Uhum. de Manaus. Tu lembra o nome? Ah, não tem problema, não. Essa agência ela é bem grande, né? Principalmente aqui na América do Sul, que é a Egali. Eu fui por ela, né? Ah, Eu tá. pesquisei as outras, mas ela era mais conhecida. Aí eu falei, bem, como eu não entendo nada, eu vou logo na que é referência, né? Então, para mim, naquela época, ela era referência. E como que tu soube que ela é referência? Procurando no YouTube? Eu fiz muitas pesquisas e alguns amigos que eu conversei já ouviram falar dela, já ouviram falar bem. E eu fui atrás de depoimentos, eu fiz toda uma investigação. Não, tem que fazer, né? Porque ainda mais menina, a gente sabe que tem tráfico de várias coisas. Aqui nos Estados Unidos, inclusive, então tem que ter cuidado mesmo, né? A gente não... E eu, como brasileira, eu me preocupo muito com tudo. Eu morro de medo de tudo. Quando eu vim pra cá, mesmo já conhecendo o Caio, eu vim morrendo de medo. Imagine vindo sozinha assim. Tá. Sim. Aí outra coisa. Quanto que tu pagou? Fala pra gente. Que é o que o pessoal quer saber é quanto custa. Custa muito caro. Olha, como eu te falei, para os Estados Unidos é um pouquinho mais caro. E dependendo da cidade que você quer, ela é mais cara ainda. Eu tinha a opção, por exemplo, eu disse que eu queria ir para Califórnia. Tá. Né? Era assim, um sonho, eu queria ir para Califórnia. Uhum. E aí eles me deram, eu acho que 2 ou 3 opções. Eu lembro que tinha São Francisco e tinha San Diego, né? Um era no sul e o outro no norte. Tá. E aí ele me falou qual que era mais em conta e era San Diego. Aí eu perguntei, bem, como é que é essa cidade? Aí falou, olha, ela é muito legal para estudante, o clima é assim, assim, assado. Então, eu gostei muito das referências, né? É uma cidade praiana? E aí isso é mais em conta. Oi? É uma cidade praiana? Como é que é lá? Sim, mano, tem frio, tem sol. Era uma mistura na época que eu fui, assim, que eu só tinha levado roupa de verão. Eu falei, não, vai estar verão lá. Né? Sol. Califórnia, né, praia, a gente vê os filmes. Não foi bem assim.
Então, investigue o clima da cidade também, é importante. Outra dica, né? Investigue o clima da cidade antes de ir, né? Por período, é verdade. Sim, Tá. pois é. Aí, mulher, essa questão dos valores, né? Eu Sim. não lembro exatamente, assim, quanto que ficou. Não lembro. Mas Mas foi algo em torno de 18 mil. tá. Foi Porque, né, engloba toda uma série de opções. Você quer morar com uma família, você quer morar sozinho. Você quer morar com dupla, entendeu? Então, é isso que eu queria saber. Quais são as opções que você tem? Tu já falou que você escolhe pelo país, né? E a língua que você quer falar. Aí depois você escolhe qual a cidade, né? Que você quer. E aí vai diferenciando o valor. E a questão disso também é onde que você vai ficar. Você ficou em casa de família? Você foi para a escola? Como é que foi? Pois é. A opção mais em conta é quando você fica com uma família, né? Que eles chamam de host family, né? Isso, então, você tem essa opção, é muito legal a experiência também. Mas, assim, eu optei, como toda brasileira desconfiada que eu sou, né? Eu optei por um apartamento estudantil, mas individual, né? Porque eu sou muito preocupada. Dormitório individual, né? Isso, porque você podia ter um colega de quarto, né? Tá. Só que eu não quis. Aí é mais caro quando você fica sozinho, né? Isso, exatamente. Entendi. Quando você fica com alguém, já fica um pouco mais barato. Então, quer dizer, olha, esses 18 mil, gente, se você, né, ficar com uma família ou com alguém no dormitório, já dá uma diminuída, né, Kelly? Vai diminuindo, vai diminuindo. Entendi. Exatamente. Até a quantidade de dias que você vai ficar lá também. E a quantidade de dias. E também pode escolher uma cidade que é mais barata, e aí você pega um carro e vai, né, Kelly? Tu viu que é muito fácil, né? Pra todo lugar. Sim, sim. Tá. Exatamente. E aí, mas aí como foi? Tu fechou? Aí como foi que a empresa... Você gostou da empresa que você fechou? Deu tudo certo? Deu alguma coisa errada? Eu gostei muito, porque eu tive muita assistência, né? Eu era toda preocupada e eu dava meus contatos para todo mundo da família e eu ficava muito preocupada, né? De ficar desamparada lá fora, né? Em outro país, você não conhece ninguém. Mas foi muito bom. A agência, tu acha que a agência te amparou legal? Sim, sim. Inclusive, eu podia ligar para a agência quando eu quisesse, ou então para o meu seguro, que eles ajeitaram. Então, eu tinha muito acesso, sim, a eles. E eles têm muito contato, inclusive, com a escola onde você vai estudar, né? É tudo feito por eles sabem quem você é e tá tudo certo, né? Tudo arranjado. Entendi. É eles que fazem toda a papelada, né, para ti da escola. Você não precisa fazer nada. Isso, exatamente. E nesse dinheiro que tu pagou, tá incluso a passagem também de ida e volta de avião? A passagem não estava incluso. Não estava. Isso era só o pacote da escola com a hospedagem. Tá, que era uma escola de inglês, né? Aí fala um pouco como foi a tua chegada aqui, né? Lá na Califórnia, porque eu estou na Flórida, tipo, dois opostos. Como foi? Me conta. Tá, primeiro eu senti vontade de chorar. Eu fiquei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu tô fazendo em outro país? Eu fiquei muito desesperada, muito, né? Aí eu falei, bem, eu já tô aqui, né? Vamos lá. Aí você fica tentando entender. Fui sozinha. Não, assim, lá no aeroporto, meus amigos fizeram toda uma despedida, né? Era 3 meses, né, que eu ia passar fora, mas assim, eu achei muito legal a despedida que eles fizeram. Eu acho que eu vi foi bem legal. Acho que eu vi sim, fizeram plaquinha, foi muito legal, muito legal. Mas aí eu cheguei lá, só que eu já sabia que ia ter uma pessoa esperando por mim, né? Que era o motorista. Eu também contratei esse serviço. Mas tu é toda fresca, né? Não, gente, é porque eu era medrosa mesmo, de verdade, eu tinha muito medo. Não sabia se eu ia pegar o carro direito, se ia dar tudo errado. Porque quando você chega no país, assim, ainda mais quando você não conhece, como é que você vai pegar? E quando não fala inglês, tu falava inglês já? Sim, eu já falava um pouquinho de inglês. Mas aí é muito complicado. Por exemplo, quando a pessoa fica com a host family vai te pegar no aeroporto, né? Mas no teu caso, tu ia ficar sozinho. Então, quem ia te pegar? E aí, a agência te deu o número dessa pessoa para ir te pegar ou tu foi atrás sozinho?
Sim, tem todo o contato e também eles mandaram uma cartinha para mim falando o nome da pessoa que ia me pegar, o carro, tudinho, né? E como ia estar a placa de identificação lá, né, com o meu nome. E aí foi fácil de identificar, né? Depois que eu rodei tudo tentando encontrar a saída, eu encontrei e aí eu vi lá com o meu nome, né? Era grande o aeroporto que tu desembarcou lá? Ele não era assim imenso, mas ele era bem maior do que o aqui de Manaus, né? É, entendi. Aí como foi a tua o primeiro contato na escola? Qual é o nome da escola? É mesmo? Qual é o nome da escola em San Diego? O nome da escola era Stafford House. Tá, a gente pode colocar aqui embaixo depois do nome. Aí, Tá bom. Assim, né? Assim, uma coisa interessante é primeiro que eu cheguei lá sem celular, sem nada. por quê? Porque eu tinha planos de comprar um celular lá, né? Porque os preços são muito melhores. E aí você não pode ficar com 2 celulares, né? Então eu já cheguei sem um celular lá para poder comprar o meu e voltar sem problema nenhum, para não ter problema com Receita Federal, essas coisas, entendeu? Uhum. Aí. Pois é, aí o desespero e por isso que eu tava muito, muito angustiada, né? Mas aí foi uma das primeiras coisas que eu consegui resolver. Já fui falando com o pessoal na rua, porque você tem que se virar. Eu queria saber onde é que pegava táxi. Eu encontrei uma senhora na rua, já fui perguntando do meu jeito, né? Ela entendeu, foi muito compreensiva. E aí eu perguntei onde é que tinha shopping. E aí eu fui lá andando e não achei o shopping. Tive altas experiências. É isso que eu queria falar. O inglês, agora sobre inglês, porque as pessoas sempre perguntam, Ayla, eu preciso ter inglês para mim ir fazer intercâmbio, né? Uma vez que eu quero aprender. Então, eu já preciso. No teu caso, você já sabia, né? Tu Já estudou em alguma escola de idiomas em Manaus ou tu estudou por você mesmo? estudei. Quando eu era criança, eu estudei numa escolinha, né? Mas aquele inglês básico, assim, que tu aprende o to be e fica naquilo dali, né? Mas aí depois eu fui fazer um inglês já mais avançado, né? Mesmo não sabendo muito, com o pastor Davi Penny, né? Lá na igreja. Ah, você fez na igreja? Olha, para quem não sabe, lá na igreja, Nova Igreja Batista, a gente tem professores de inglês, né? Inclusive, ela é americana e ele é meio americano, meio brasileiro. Mas fala fluente. Ai, que legal. Sim, Olha, eu sabia disso, eu não sabia. Mas aí, quando tu falou assim, eu sei inglês, mas quando tu teve que se virar, tu achou que o teu inglês não era tipo nada? Ou tu Você chega lá achando que você não sabe nada. Primeiro que eu já tive que conversar com um cara no carro. Eles lá na cidade que eu fui, eles eram muito, muito solícitos, muito carismáticos e eles só queriam uma oportunidade para conversar. E aí eu, como estudante, com medo, eu ficava, meu Deus, não fala comigo, não fala comigo, não fala comigo. Gente, eu peguei tanto Uber, e todo Uber gostava muito de conversar. Eles conversam muito. É impressionante como... Mas aí, né, tem que falar. Tem que ser legal, né? Que senão eles vão pensar o quê da gente, dos brasileiros? Essa menina é louca. Mas tu se deu bem no inglês? Tu soube falar? Sim. Assim, no início, fora o medo todo, né? O legal do intercâmbio é isso, que você tem que se virar para você poder aprender. Você não tem ali seu pai, sua mãe, seu primo, seu cachorro, você não tem ali. Você tá fora do seu ambiente, né? Então, assim, respondendo aquela pergunta que tu tinha feito, você não precisa saber inglês para você fazer um intercâmbio. Você pode ir desde o nível 0 até o mais avançado, né? Vai ser eu tava no nível intermediário, assim. Vai ser só um pouco mais difícil, como tu falou, né? Mas, por exemplo, contratar já, tu fizer tudo certinho pela agência, eles te ajudam, né? Pra você não ficar perdido. Sim. Agora sim, tem duas coisas, né? Eu recomendo a pessoa fazer intercâmbio quando ela já tem uma noção, um pouco de noção, pelo menos o mínimo, para que ela não chegue lá e ela leve um choque, sabe? Entendi. Porque quando você faz um intercâmbio, você melhora o inglês que você tá. Ou seja, se eu era básico, eu fico quase no nível intermediário. Se eu era intermediário, eu vou para um avançado. Então, é muito do que você pretende. Não tem nada. Aí vem atrás do básico, aí você é ruim, né? Porque aí você vai sair com o básico no intercâmbio que você faz no verão e que você poderia ter estudado em casa um pouco mais para sair do básico e ir para o médio, né? Eu também. Sim, inclusive eu estudei em casa antes de ir para o intercâmbio. Apesar de eu já saber inglês um pouco,
eu ainda estudei, dei uma reforçada, porque eu já estava prevendo possíveis dúvidas que eu podia ter lá, algo do tipo, porque eu falei, cara, eu quero chegar lá, pelo menos falando de um jeito que eles entendam, sabe? Uhum. Tá, eu só olhei se tava gravando. Mas então, cara, e aí? E como foi lá quando tu chegou na escola? Deu tudo certo? Tu gostou? Era o que você esperava? Sim, sim. Eu fui caminhando, né? Dava uns 20 minutos lá de onde eu estava para a escola. Nervosa, nervosa, nervosa. Não conhecia ninguém, Ah, tu ninguém. ficou num hotel? Onde que você ficou para dormir, por exemplo? Teu Eu dormitório? fiquei num apartamento estudantil, né? Ah, tá. Tu tem fotos? Dormitório. Eu tenho fotos. Tenho Vai me sim. mandar todas as fotos que eu vou colocar aqui para mostrar. Aí, e como Tá foi bom. lá na escola? Como foi o primeiro, assim, primeiro contato com os alunos, né? De que países? Tinha alunos de outros países? Tinha do Brasil? Como que foi? Eu cheguei lá, já estava imaginando, deve ser aquelas escolas assim, americanas que a gente vê no filme, né? Que tem a bandeirinha assim na frente, né? Toda bonitinha, cheia do tijolinho. Eu cheguei lá, era um prédio imenso, Sério? Totalmente moderno. totalmente moderno. Caraca. E inclusive ficava no último andar, a escola ficava nos 2 últimos andares, né? Tipo um Era um prédio duplex. de quê? Era um prédio de business? Comercial, ele era comercial, isso. Aham, exatamente. Então a gente esbarrava com dentista, a gente esbarrava com executivo, então. Meu sonho. Qual é esse prédio, aquela? É um dos meus sonhos ir na Califórnia, eu ainda vou, porque eu fico muito longe. Para mim, ir de carro são quase. Eu vou ter que tirar 10 dias de férias, então é muito, muito. Nossa. É bem longe a Flórida da Califórnia. Mas e aí, como foi o primeiro dia de aula? Pois é. Tava todo mundo no mesmo barco, né? Chegou aquela multidão, assim. Eu vi um monte de aluno na porta. Dava para ver que era estudante, né? E aí não podia entrar. Fiquei, gente, por que a gente não pode entrar, né? Porque tinha um horário. Você só podia entrar naquele horário, todo mundo. Beleza. Foi para o elevador, vai lá pro último andar. Aí você chega, já tem a recepção, assim. E aí você já se identifica, eles muito solícitos, eles sabem lidar, né, com gente que não sabe nada de inglês pra gente que sabe um pouco, então é bem legal isso. Tinha gente que, tipo, não falava nada em inglês e tava meio desesperada? Eu tinha amigas lá, por exemplo, do Japão, que elas tinham um inglês, assim, bem básico mesmo, assim, que falavam uma palavra ou outra. Mas a gente conseguia se comunicar. Com o tempo, é engraçado, você vê que vai melhorando realmente, assim. Vai entendendo mais, né, o sotaque, né? Isso. E no início aí, a gente fez um teste de nivelamento, na verdade. Porque no primeiro dia, e eu me lembrei agora que, inclusive, eles tinham mandado uma avaliação online também, objetiva. Então, lá no intercâmbio ia ser o prático, né? Ia ser o teste lá, face a face, assim. Então, lá você era dividido. Você vai para a classe tal, para a classe avançada, para